William, você escreveu um artigo, publicou ontem um artigo na edição da Folha, que está muito bom, e você reconhece que fez um comentário de cunho racista. E também deixa claro, e quem conhece você sabe disso, que você não é racista. Por que você acha que fez esse comentário? Eu fiz uma brincadeira, Augusto. Eu vou usar uma linguagem bastante popular que eu acho que pega em todo mundo que nos acompanha. Era intervalo do trabalho que você estava fazendo. Entre amigos, quem é que não fala merda? Quem é que de vez em quando não solta uma piada? Eu já falei muito. Completamente fora do esquema e não está acreditando naquilo que mesmo que está falando. Eu falei merda. Eu fiz uma piada que um amigo meu, excelente cinegrafista, aliás, e que saiu em minha defesa, qualificou de idiota. Vou usar a palavra dele. Aliás, ele foi acusado de não ser negro o suficiente, o que eu acho uma grande prova de racismo. Agora tem pureza racial, quer dizer, tem gente que diz que a pessoa não é negra o suficiente. Quem começou com esse negócio de pureza racial, sabemos e sabemos os resultados. Exato. Mas voltando ao raciocínio, eu disse uma grande bobagem, sem acreditar em nada daquilo, não acho que tenha sido uma manifestação racista, corrigindo um pouquinho o enunciado da sua pergunta, e pedir desculpas a quem se sentiu ofendido. Pessoal, foi mal, falei uma bobagem no ar que nunca foi transmitida. No ar, eu quero dizer, ela estava dentro de um esquema de transmissão, essa imagem era interna, ela foi roubada. Como é que ela foi gravada? Eles gravam intervalos? Não. É normal isso numa transmissão de satélite, sim. As imagens chegam a um determinado lugar, isso em qualquer estação de televisão, em qualquer parte do mundo. As imagens chegam a um servidor central e por algum tempo são armazenadas e é dali que essa imagem foi roubada. Mas quando é que você soube que havia um vídeo registrando esse comentário? Quando o vídeo apareceu na internet. Só quando apareceu? Ou quando o vídeo apareceu na internet, sim. Alguém da Globo te comunicou ou você ficou sabendo antes? Eu me lembro que alguém disse que havia um vídeo circulando, mas eu não me lembro exatamente se foi alguém da Globo. Isso, desculpa a falta de informação não, nesse perfeito. ponto. Mas foi no dia em que foi comunicado o seu afastamento. Sim, foi no dia. Você se achou injustiçado com o comportamento da Globo? Eu cheguei ao entendimento, ou melhor, a emissora e eu chegamos ao entendimento que está no comunicado final assinado pelas duas partes. Esse entendimento supõe que as duas partes não têm o que dizer a respeito do episódio em si. Portanto, eu não vou comentar aqui aspectos específicos do episódio que você levantou. O que eu posso falar, de maneira geral, que é o que eu mencionei no artigo publicado na página 13 da Folha de São Paulo no último domingo, dia 14, é que na era digital, que nem existia quando eu comecei na televisão, por exemplo, há 21 anos, as grandes empresas de comunicação no mundo inteiro, e o Brasil não é a exceção, estão sendo desafiadas por grupos organizados dentro das redes sociais que contestam exatamente o que foi, até aqui, o papel incontestável. Contestam o papel que era inquestionável, incontestável dos grandes grupos de comunicação, quer serem isso que se chama de guardiães da verdade objetiva dos fatos. Não importa o que as pessoas digam nas redes sociais, havia uma referência a alguma instância, as grandes empresas de comunicação, e eu estou falando de maneira genérica e abordando uma situação que é universal, o Brasil faz parte da revolução, da era digital, e exatamente essa credibilidade, exatamente esse papel de guardiães do que seria, entre aspas, a verdade objetiva dos fatos, é que tem sido contestada. Isso tem colocado um desafio imenso a grandes grupos acostumados a uma posição confortável e que agora se veem contestados no que até ali parecia uma posição que ninguém jamais colocaria em dúvida, que é a da credibilidade. Agora, como mostrou o teu caso, William, o Brasil está vivendo um fla-flu. Existem duas metades. Você foi criticado, atacado por muita gente, pelas patrulhas da internet, e também recebeu a solidariedade de muita gente. Por que as grandes emissoras procuram ser amadas? Na verdade é isso que estão procurando. Antes você procurava ser respeitado, até temido, mas nunca amado, porque amado por todo mundo, você não vai conseguir essa unanimidade. O que estão tentando essas grandes emissoras? Porque vão desagradar metade do público.
Quando a gente está, como estamos todos nós, você que é um homem de comunicação e eu também, profissionais antigos nesse ramo, diante de uma situação em transformação tão rápida, profunda e abrangente, como são as transformações da era digital, isso exige de todos nós, começando por você e por mim, uma visão estratégica e uma coragem de enfrentar transformações que, em sua magnitude, nem sempre nós sabemos avaliar. O que tem acontecido com alguns grandes grupos de comunicação é que lhes tem faltado ou a visão, ou lhes tem faltado a coragem. Eu me refiro, por exemplo, à capa que a revista Veja fez abordando o episódio. Jamais eu diria da revista Veja que lhe faltou coragem. Ao contrário, trabalhei na revista Veja e é um dos períodos em que eu me senti mais feliz e realizado na minha carreira profissional de 48 anos. Fui correspondente da Veja na Europa. A Veja não lhe faltou coragem, mas no caso dessa capa, por exemplo, acho que lhe faltou visão. Acho que lhe faltou a necessária percepção do que está em jogo. O que está em jogo não é ficar bem com gritarias. O que está em jogo é perceber que há valores importantes que têm que ser defendidos, às vezes mesmo quando a quantidade de pessoas, em parte organizadas por gente que se diz dono do que é correto, por gente que se diz agente de uma agenda política, muitas vezes ligada a partidos também, é necessário enfrentar isso, e para isso essa combinação de visão do que está acontecendo, mais a coragem de enfrentar situações adversas, falta. E essa falta acaba resultando no que a ministra Carmen Lúcia disse numa aula aberta e pública na PUC de Belo Horizonte, referindo-se a esse episódio específico do qual estamos tratando aqui, Augusto. Ela disse, ao ceder a gritarias, em vez de favorecer a defesa de princípios e valores universais, que são os meus, sobretudo da tolerância e da dignidade dos direitos humanos, obtém-se o contrário, obtém-se o cerceamento e obtém-se a restrição à liberdade de expressão. Isso dito por alguém que é a presidente da nossa principal corte, Corte Constitucional, e que tem como um dos seus principais objetivos exatamente garantir a um país o funcionamento de regras de civilidade no debate público, tem, na minha opinião, enorme relevância. E aproveito a oportunidade de me expressar aqui, que a Veja está me dando, não só para me referir à Veja, como para me referir e agradecer à ministra por essas palavras que me parecem excepcionalmente atuais. Depois de tudo que aconteceu, William, o que mudou no seu comportamento? O que muda? Eu acho que eu tenho que reconhecer que me faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho não, me faltou de sensibilidade imaginar que uma bobagem dita daquele jeito tivesse um alcance tão grande e enfurecesse e ofendesse a um número grande de pessoas, às quais, novamente, eu peço desculpas com toda a sinceridade. Eu não tinha intenção alguma de ofender alguém. Eu sou parte do povo brasileiro, morei 21 anos fora do Brasil, gosto de dizer que não conheço o povo mais brincalhão, irreverente, que não leva muitas coisas a sério. Eu sou um brasileiro normal nesse sentido. Como eu disse há pouco, eu falo bobagem entre amigos, sem que eu esteja acreditando naquelas bobagens que eu estou dizendo. Eu brinco, tem um monte de coisas que eu não levo a sério. E o que me preocupa é ver que esses grupos organizados estão tratando esses canalhas do linchamento, nas palavras muito felizes do Luiz Felipe Pondé, um filósofo que eu respeito muito, sobretudo pela coragem de dizer as coisas, esses canalhas do linchamento, eles estão preocupados apenas em tirar de nós brasileiros uma parte importante do nosso caráter nacional, que é justamente essa capacidade de ser irreverente, de ser brincalhão, de ser malandro, de ser o que a gente é. Eles mexem com algo que me parece profundo na nossa alma, sem que eu esteja de maneira alguma defendendo quem usa isso para propagar valores que não são os meus. Quais são os meus valores? Talvez quem esteja nos acompanhando neste momento se pergunte. Os meus valores são de um homem liberal. Para mim, sagrado é o indivíduo, não uma entidade, não o Estado, não um partido, não alguém que diz em nome da sociedade o que é bom e o que não é bom. Para mim, o indivíduo é o centro de tudo. Então, por esta convicção profunda que eu tenho,
É impossível para mim separar as pessoas, seja pela cor, seja pela religião, ou mesmo, Augusto, pelo que elas dizem sobre política. Eu respeito o ser humano como ele é, É na o sua convívio integridade. dos contrários, né? Isso é uma premissa na democracia. Agora, William, você hoje se policia, você não faria um comentário desse tipo? Você não repetiria um comentário desse tipo? Augusto, Pelas consequências. entre amigos e brincando, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não vou deixar e não vou me deixar ser policiado pelo politicamente correto. Eu quero dizer que eu não sou politicamente correto, nunca fui e não serei. Não acho que eu tenha que obedecer a normas que grupos acham que são as mais adequadas ou não. O que eu tenho que respeitar é a dignidade e a consciência e a opinião de outras pessoas. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Esta é uma frase fundamental para mim, que, aliás, para quem gosta de marxismo, vem de Rosa Luxemburgo. Agora, William, a minha liberdade termina onde começa a Começa. liberdade do outro. É isto que eu respeito. Agora, William, você disse, você escreveu na Folha que existe racismo no Brasil. Por que você disse isso? Se manifesta de que maneira? Onde você vê a prova? Há uma vertente intelectual antiga e completamente equivocada que pretende supor que o Brasil seja uma harmonia de raças. Isto é uma bobagem. Isto é um mau estudo de antropologia em primeiro lugar. Tem gente que não lê os nossos clássicos, os clássicos que explicam a formação do caráter nacional de maneira correta, na minha opinião. E saem afirmando, de maneira até leviana, que o Brasil é um país onde houve o entendimento de pessoas que pertencem têm cores de pele diferentes. Não, infelizmente a nossa realidade não é essa. Infelizmente a nossa realidade é sim a realidade da discriminação de pessoas por força da sua cor da pele. Isto é abjeto, isto é abusivo, isto é inaceitável. Eu não pertenço de maneira alguma a correntes de opinião que acham que no Brasil a questão das etnias, das raças, como se quiser dizer, o uso da palavra raça aqui é muito perigoso, mas que não há prejuízo a pessoas pelo fato delas terem uma cor de pele assim ou assado. Existe sim. Quando eu afirmo que há racismo no Brasil, eu estou reconhecendo uma situação de fato. William, por que a Globo não deu a você a chance de explicar o episódio ou pedir desculpas? Como geralmente acontece, como afirmaria, ele próprio disse isso, o Boni. Como faria o Boni, né? Chegamos a um entendimento, a emissora e eu. Esse entendimento está num comunicado que assinamos em conjunto. A emissora e eu assinamos um comunicado em conjunto. Eu não vou fazer comentários a respeito de aspectos específicos do episódio. Há uma cláusula que impõe o sigilo. Houve um entendimento entre a empresa e eu. Esse entendimento não teria havido se não fosse mutuamente satisfatório. E esse entendimento está no comunicado final. E tanto a empresa quanto eu estamos mantendo a postura de não comentar o episódio além daquilo que está no comunicado final. Você não pode falar, então, presumo, sobre restrições ao teu trabalho, a convites, a aceitação de convites que forem formulados a você? Eu posso sim. Eu tenho, evidentemente, agora, depois que houve esse entendimento significou para mim, sobretudo, se livrar de um peso muito grande. É algo na minha vida profissional que está me deixando muito feliz. Eu fazia tempo que não sentia uma sensação de liberdade e de horizontes abertos e de avenidas diante de mim, profissionais sobretudo, como eu sinto agora. Eu sinto que eu recuperei a minha capacidade de decisão, de controle e de autonomia. São três coisas que foram sempre fundamentais, sobretudo quando eu exerci a função de correspondente internacional, onde eu era responsável praticamente sozinho por decisões, onde eu tinha que controlar as decisões e onde eu tinha que verificar o meu grau de autonomia. Eu me sinto feliz hoje, assim, realmente contente. Eu acho que há males que vêm para bem e que eu recuperei essa capacidade de decisão, de controle, de autonomia.
sinto os horizontes abertos, me sinto leve e disposto a trabalhar. E você não pode dizer em quais áreas você pretende trabalhar? Eu seria muito indelicado. Eu tenho, evidentemente, mantido uma série de conversas com vários atores, tanto na mídia tradicional, como eu caracterizei no artigo ao qual você se referiu na Folha de São Paulo, quanto nas novas tecnologias. Eu gostaria de dizer que são as novas tecnologias as que me atraem profundamente. Eu sempre fui um profissional ligado às tendências mais modernas e avançadas. Percebo claramente para que lado vai o mundo digital e o mundo das comunicações e quero fazer parte dele. William, eu imagino que esse comentário que você fez não foi o único motivo para que a Globo o afastasse do programa. Eu acho que outras causas, escrevi isso, outras causas interferiram nisso. Você não acha? Augusto, eu vou contar um episódio da minha vida de correspondente da Veja, por sinal. Quando eu era correspondente da Veja e circulava muito em Moscou. Naquela época eu nunca falei russo, precisava de um tradutor russo, e o tradutor russo era um antigo coronel da KGB que tinha perdido o emprego, a poupança dele com o fim da União Soviética, e que trabalhava para jornalistas estrangeiros como tradutor de português. Eu me lembro até hoje desse coronel da KGB porque era um indivíduo de extraordinária inteligência e grande treinamento em tratar de informação. Tá. E ele fazia uma brincadeira com jornalistas dizendo o seguinte: vocês jornalistas não sabem lidar com informação. O que me deixava profundamente ofendido, porque esta é a mercadoria básica do nosso ofício, informação, notícia. E ele dizia assim: vocês não respeitam um preceito fundamental que nós aprendemos na KGB. E eu, curioso, perguntei: qual preceito? Ele falou: nunca se exclui aquilo que não se sabe. Respondendo a sua pergunta. Perfeito. Não sei. Não Portanto, sabe. Não posso excluir. Você já tirou férias? Não? Vai tirar? Vou tirar agora, finalmente. Você lidou com eu precisava me livrar desse peso. Eu precisava me livrar, como se diz na linguagem de piloto, que eu adoro o campo da aviação, eu precisava me livrar do arrasto aerodinâmico. Tá certo. Agora você vai examinar os convites. Vou. Que recado você daria os rapazes, como você, a expressão que você usou no teu artigo, que os rapazes gravaram o comentário que você fez, furtaram o vídeo, e um deles entrou no prédio da Globo e sentou na cadeira que você ocupava. Mesmo assim, que recado você daria para eles? Se você encontrasse, o que você diria? Eu estenderia a minha mão. Eu não gosto que ninguém fique ofendido por força de alguma coisa que eu fiz, voluntária ou involuntariamente. Eu sou uma pessoa de natureza profundamente sensível e educado. Eu detesto imaginar que alguém, por algo que eu fiz, se sentiu mal. Eu teria dito isso naquela noite a qualquer um deles dois. Olha, desculpe se te ofendeu, não era a minha intenção ofender a qualquer pessoa. Acho que eles são figuras menores num processo histórico muito maior. Não dou a eles a importância que algumas pessoas pensariam que eu daria, simplesmente porque eu acho que o mais importante não é exatamente o que eles fizeram, mas é a situação mais abrangente na qual hoje todos nós, homens de comunicação e empresas de comunicação, temos que encontrar nossos caminhos, temos que afirmar as nossas visões e temos que demonstrar se temos ou não coragem de enfrentar a realidade. William, para encerrar, como é que você saiu dessa tempestade? Como é que você faz o balanço de quem, quando você olha as reações de quem não gostou, de quem ficou do teu lado, esse balanço é positivo, negativo? Como é que você sai dessa? Que avaliação você faz ao sair dessa tempestade, repito? Eu acho que o que me deixou particularmente feliz nesse período todo foi verificar o tipo de apoio, não só o apoio de milhares de pessoas que se manifestaram, mas, sobretudo, apoios de qualidade, apoios de pessoas que enfrentaram a ira, a intolerância, o mau humor, o radicalismo, o primitivismo de redes sociais. E aqui eu queria particularmente agradecer a Glória Maria, jornalista, colega de muitos anos. E negra, teve uma coragem excepcional. Negra, é bom lembrar.
teve uma coragem excepcional de ir a público, sem que eu tivesse pedido que ela fizesse isso, e enfrentasse pessoas que a estavam hostilizando pelo fato dela ter dito aquilo que ela disse. Eu conheço o William há anos, eu convivi com ele há anos, esse cara não é racista nada. Ele fez uma piada besta, mas fez uma piada. Em português. Da mesma maneira, é interessante notar como outra pessoa da minha relação pessoal, por quem eu tenho um extraordinário apreço e trato de irmão, meu colega Heraldo Pereira, quando foi objeto, foi alvo de injúria racial e processou quem ele, Heraldo, considerou responsável por essa injúria racial. Fica à vontade. Não é necessário, o nome não importa merece. aqui, mas importa é o contexto. Os mesmos grupos que saíram atacando e jogando pedras não defenderam o Heraldo, porque o Heraldo não era considerado por esses grupos alinhado aos seus objetivos políticos. O que é um enorme grau de hipocrisia, porque ou a gente defende valores que são universais, que é o que eu faço, ou a gente defende as coisas por conveniência política, que é o que eu nunca faço. Queria, agradecendo, que eu imagino que foi sua última pergunta, Augusto, citar você. Uma das frases que eu mais uso na minha vida, eu aprendi lendo seus textos. Não tenho bandido de estimação. Para mim é uma honra. Terminamos aqui a conversa com William Vac. William, muito obrigado por dar essa entrevista exclusiva aqui para o site. Foi um prazer, como sempre, conversar com você. E muito obrigado por ter dito tudo o que você pode dizer, evidentemente. Esse entendimento com a Globo fez essas restrições que você disse, que existem. E a sua conclusão, Augusto, eu disse que o que podia dizer está no comunicado final.